O que eu vejo é uma galera que não está percebendo o quanto está viciada em pornografia. Ah, Você entendeu? Pô, a gente vive isso todo dia. E isso faz um mal danado para a psique. Então você tem... Você tá criando... Porque, vamos lá. Quantos anos você tem? 35. Tá, então no ano... Vamos supor... Quando popularizou a internet, a gente fala o quê? 2000, 2000 alguma coisa? Foi bem... Eu tô na internet desde 95, cara. Era o Mandic. Você conheceu o Alexander Mandic? $100 e 100 horas era a internet. Ó, eu tive minha... Popularizou o quê? No Facebook? Talvez Orkut? Orkut, ó. 2006, eu tive banda larga talvez? em casa. Banda larga na minha casa chegou acho que 2004. Então vamos falar aqui 2004, de 2004 a 2006. Então você tinha quantos anos? 18. Então, 18. Então vamos lá, olha que interessante. Com 12, 13 anos, você conseguia ver pornografia onde? No quarto do meu tio Eduardo, que ele tinha umas fitas VHS escondidas. Você entendeu? Então era muito mais difícil. Ou era revista, ou era as fitas e tudo mais. Hoje você tem pornografia 24 horas por dia. Algo que na natureza você teria só quando você tivesse dois seres ali transando. Então olha a quantidade de nudez que você teria, olha a quantidade de erotismo que você teria na quantidade de horas que você tem de vida. E aí, de novo, tudo que se aproxima vicia e vai perdendo a sensibilidade. Tudo. A droga é assim, o cigarro é assim, a bebida é assim. Quanto mais próximo de você, quanto mais você utiliza, menos você tem sensibilidade àquela coisa, àquela situação. Até quando você tem torturas de lavagem cerebral, é assim, né? Você vem trazendo o drama e a ressignificação e a dependência e o drama e o medo. Chega uma hora que você faz o que o cara quer, porque ele começa a trazer isso muito para próximo de você. A droga é assim, tudo é assim. Então imagina a pornografia consumindo 1 hora. 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas por dia. O seu cérebro não sabe o que é real e imaginário. Ele está tendo uma overdose de estímulos sexuais e pornográficos, cara. E aí quando você vai precisar de fato, ele já está saturado. É onde vem a frigidez da mulher, onde vem a não ereção do homem. E aí ele vai lá e vou usar o remedinho. E aí o ciclo piora ainda. Porque além dele ficar viciado na química, ele fica viciado psicologicamente que ele precisa tomar o remédio. E a pornografia, ela leva a você querer outras variações. Então o que antes te deixava com muito tesão, que era de repente, vai lá, o sexo convencional, você começa a já não ter mais esse tesão por isso aí. E você começa a escalar. Aí daqui a pouco com violência, ou com mais parceiros, ou você utiliza de outros recursos, aí você junta às vezes droga com isso, bebida e maconha, e LSD, e cocaína, e crack, e a coisa nunca vem sozinha, cara. E aí para potencializar, você vai escalando, e isso pode virar um transtorno obsessivo compulsivo. Porque como você não tem mais o mesmo tesão, você precisa escalar cada vez mais. E isso cria seríssimos problemas, muitas vezes irreversíveis. A pessoa vai ter que fazer terapia para voltar, para desintoxicar da quantidade de pornografia. Eu faço até um desafio, eu sempre falo isso. Vê se você consegue ficar 1 semana sem ver qualquer tipo de pornografia. Pô, se você tiver TikTok é praticamente impossível. Não é? Porque eu falei, o TikTok ele virou ali praticamente, parece um catálogo. Você abre o TikTok é um cu. É impressionante. Então assim, vê se você consegue. Então, na hora que você vê, tira. Fica 1 semana sem ver. 1 semana só. E 1 semana sem se masturbar. 1 semana sem se tocar. Tem moleque que morre, você sabe, né? Você entendeu? Tipo, Fica 1 semana e aí vê o que vai acontecer depois de 7 dias e 10 dias. O quanto que o estímulo, só de você pensar, você já vai começar a ter ereção. Só de pensar. Você não vai precisar de nada a mais do que isso. Então, quanto mais você tem contato, quanto mais você vê, primeiro que começa a escalar, e isso chega num ponto que você começa a ficar incontrolável, você começa a querer mais e mais e mais e mais, e aí você não vive mais, você vai viver em prol da pornografia.
Tem pessoas que estão assistindo a gente agora que sabem disso, que o cara tem praticamente um roteiro para fazer. Ele acorda, já tem que se masturbar, no meio-dia ele vai ver mais alguma coisa, à noite, garotas também. E quando eu comecei a receber direct de mulheres falando assim, Ricardo, o que você falou serviu para mim. Eu não conseguia dormir sem me tocar, sem me masturbar. E eu achei que isso era um público, sei lá, de 90% homens. E hoje não, cara, praticamente está meio a meio. Mulheres viciadas em pornografia, em masturbação. E procurando cada vez mais escalar. Uma semaninha? Uma semaninha. Tenta ficar uma semaninha sem se masturbar, sem se tocar e sem ver pornografia. Você vai ver como o seu cérebro já vai começar a mudar e o quanto que isso vai fazer bem pro teu organismo.